Olá, alunos dominantes online! Nesta aula, nós vamos falar sobre o tempo verbal pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. E eu sou a professora Thaís. Esse tempo verbal indica uma ação passada que aconteceu antes de outra também passada, ou também uma hipótese ou condição que não se realizou, né? Porque nós estamos no modo subjuntivo, que é aquele modo que fala, né, de possibilidades, de hipóteses, de coisas que não necessariamente aconteceram ou vão acontecer, mas que podem ser desejos ou possibilidades. E esse é um tempo composto, então nós temos o verbo auxiliar haber e o verbo principal no particípio. O verbo auxiliar haber, ele tem que estar conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então ele vai ficar assim: yo hubiera ou hubiese. Tem duas formas possíveis, então qualquer uma delas é possível e pode aparecer aí para vocês nas provas, nos textos, sem nenhuma diferença de sentido. Tu hubieras ou hubieses, él, ella, usted hubiera, hubiese, nosotros ou nosotras hubiéramos, hubiésemos, vosotros ou vosotras hubierais, hubieseis, ellos, ellas, ustedes hubieran ou hubiese. O verbo principal vai estar no particípio, então temos aqui a formação dos particípios regulares, tá? Então, os verbos terminados em ar, o particípio regular vai terminar em ado. Os verbos terminados em er e em ir, né, de segunda e terceira conjugações, vão ter o particípio terminado em ido. Então, andar, andado, comer, comido, salir, salido. Alguns exemplos. Si lo hubiera sabido a tiempo, no habría comprado las entradas. Então, estamos falando aqui de uma possibilidade, né? Se eu tivesse sabido a tempo, eu não teria comprado as entradas. Então, é algo que não aconteceu, eu não soube a tempo, mas estamos pensando, né, em hipóteses que poderiam ter acontecido. E são ações no passado, né? Essa aqui deveria ter acontecido antes dessa. Nenhuma delas, quer dizer, eu acabei comprando as entradas porque eu não soube a tempo, né? Es una pena que no hubieras llegado antes de terminar la fiesta. Então, também é uma ação que não aconteceu no passado. Você não chegou antes de terminar a festa e a pessoa está lamentando, né? Está falando que é uma pena. Hubieras é o verbo auxiliar haber, né? E o llegado é o verbo principal, llegar, chegar, no particípio. Si hubiéramos tenido un coche, nos habríamos ido para la playa. Se nós tivéssemos tido um carro, nós teríamos ido para a praia, mas nós não temos um carro. Então, é uma possibilidade, né? Uma hipótese no passado que não aconteceu também. Então, aqui temos o verbo haber, auxiliar, e temos o verbo tener, o principal, né? Que é o ter. Se te hubieras desculpado, no estarias castigado. Se você tivesse se desculpado, você não estaria castigado, ou de castigo, né? Se te hubieras desculpado, também não aconteceu. Seria uma possibilidade no passado, né? Você ter se desculpado, mas não se desculpou. Me hubiera gustado ser modelo. Esse também é um tipo de construção que se fala muito sobre uma coisa que a gente sabe que não aconteceu, mas que eu teria gostado que acontecesse, né? Ou que alguém teria gostado que acontecesse. Então, me hubiera gustado eu teria gostado de ser modelo. Então, é um fato que não aconteceu no passado, mas que poderia ser um desejo ou uma vontade da pessoa que está falando, né? Do falante, do emissor da mensagem. Temos aqui os particípios irregulares, que não se conjugam daquela forma que nós já vimos, e esses são verbos importantes que vocês precisam conhecer no particípio para reconhecer aí nos textos, nas provas que vocês forem fazer.
Então, temos abrir, abierto, decir, dicho, escribir, escrito, inscribir, inscrito, poner, puesto, romper, roto, ver, visto, cubrir, cubierto, disolver, disuelto, hacer, hecho, morir, muerto, podrir ou pudrir, podrido, satisfacer, satisfecho, volver, vuelto. Alguns exemplos com verbos irregulares também. Si hubiera escrito esse texto, tendría una buena calificación. Então, se eu tivesse escrito esse texto, eu teria uma boa nota. Calificação é uma nota ou uma avaliação, né? Então, eu não escrevi o texto, né? Então, está falando de uma possibilidade, de uma hipótese no passado que não aconteceu. Si hubieras dicho tu opinión, ellos estariam interessados. Se você tivesse dito sua opinião, eles estariam interessados. Então, aqui temos o verbo auxiliar, né? O haber, que fica hubieras. E temos o verbo principal no particípio, o decir, que fica dicho. Si ella me hubiera visto en la playa, hubiéramos podido tomar sol juntas. Se ela tivesse me visto na praia, teríamos podido tomar sol juntas. Então, está falando também de uma hipótese, de uma possibilidade no passado. Temos aqui o verbo auxiliar, o haber, e o verbo principal, ver. Hubiéramos hecho muchas cosas si hubiéramos tenido tiempo. Então, aqui temos o verbo auxiliar, haber, o verbo hacer, né, de fazer, no particípio, e aqui também temos o verbo auxiliar haber e o verbo tener no particípio. Teríamos feito muitas coisas se tivéssemos tido tempo. Aqui temos também o verbo haber, auxiliar, e o poder no particípio. Bom, então a aula foi essa. Até a próxima. Obrigada!